Pode Olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário cultural de Mato Grosso. Além do YouTube, onde você nos assiste, essa entrevista está na íntegra e em formato de áudio, também nas plataformas de áudio, como o Spotify, o Apple Podcast e o Deezer. Se você quer seguir a gente nas redes sociais, saber informações, ver detalhes dos nossos bastidores, é só seguir o @Olhar Direto Oficial em qualquer uma delas. E eu também deixo o convite para você ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então siga a nossa página, ative o sininho para receber uma notificação a cada vez que tiver uma atualização, lembrando que isso acontece sempre às quintas-feiras, e também deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo, curta esse vídeo, isso ajuda muito no nosso engajamento. Produzido pelo Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia de um colega de redação. E desta vez eu tenho o prazer de ter aqui dividindo essa mesa a minha amiga Bruna Barbosa, que é jornalista do Olhar Conceito, uma especialista de cultura mato-grossense. Bruna, muito obrigado pela presença e vamos conversar aí nesses próximos minutos. Eu que agradeço pelo convite e tamo aí. Vamos lá. A nossa entrevistada de hoje completou 70 anos em fevereiro. Ela nasceu e viveu onde surgiu a capital de Mato Grosso, às margens do rio Cuiabá, mais especificamente na comunidade de São Gonçalo Beira-Rio. Fruto do relacionamento entre uma indígena do povo cochiponés e de um paraguaio, tem mais de 50 anos dedicados à cultura popular cuiabana. Mestre em cultura, fundou o grupo Flor Ribeirinha há 30 anos, atuando no resgate, manutenção, proteção e difusão da cultura popular, sobretudo do cururu e siriri, assim como de outras formas de expressão da cultura cuiabana em todo o estado de Mato Grosso. O nosso papo reto e direto é com Domingas Leonor da Silva, mais conhecida como Dona Domingas. Dona Domingas, é um prazer ter a senhora aqui, receber no Pode Olhar e tenho certeza que muita gente também está feliz de vê-la aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês de ter esse convite tão honrado, maravilhoso, da gente estar aqui falando um pouco, eu, meu neto Avner, falando sobre a nossa cultura, da Flor Ribeirinha. Isso aí para a gente é muito prazeroso e feliz. Estou com muito o coração aberto aqui hoje, sabe? De falar sobre a minha cultura, a nossa cultura. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Aver, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e falar um pouco também da história do Flor Ribeirinha aqui pra gente. Eu quem agradeço a oportunidade, né? Como diz vovó, para nós é uma imensa alegria falar do Flor Ribeirinha, falar sobre a nossa cultura popular, principalmente naquilo que diz respeito também à história de vida dela, que é minha referência, minha ídola, e que inspira também o trabalho de muitos jovens que hoje fazem parte desse universo da cultura popular cuiabana e mato-grossense. Dona Domingas, e a senhora tem quantos irmãos? E era só a senhora que participava, que ia dançar, era mais espoleta, ou tinha alguém que acompanhava a senhora também nessas festanças? Olha, sempre ia, né? Todas as irmandades, que nós somos 3 mulheres e 3 homens. Tudo acompanhava minha mãe na festa de santo. Eu ia, como eu era mais espoletada, eu entrava para dançar, né? Sempre gostei e sempre participava. Então, tinha que ter o cururu, siriri, as festas de santo também era tocado com viola de coxo, né? Mocho, violão. E aí eu ia, nunca faltava uma festa, né? E aí eu fui aprendendo muito a gostar de tudo aquilo, do, do siriri, do rasqueado. E aí eu fui crescendo, já tomei o gosto daquilo, criei amor no que eu via ali, né? Que é de um berço cultural que a gente vivia. E eu fui aprendendo. Depois eu fui ficando moça já, cresci, né? E tomei frente na parte da cultura, que é nosso siriri. A senhora estava contando dessa infância, né, na beira do rio e tal. Que a senhora vê de diferente da cidade que a senhora cresceu e viveu, para que os seus netos, a cidade de hoje que seus netos estão vivendo, que seus bisnetos vão viver um dia, qual que é a diferença, assim, para a senhora? Muito grande, minha filha, porque antigamente a gente vivia livre, a gente vivia solto, não tinha essas marginalidades, não tinha essas coisaiadas que tem hoje, né? Você vivia
Para começar, primeiramente, a alimentação era de primeira qualidade. Nós tínhamos peixe fartura naquele rio. Porco no chiqueiro, galinha no quintal, horta na beira de rio, né? Plantação de batata, arroz, milho, tudo para trás no quintal, né? Então a gente vivia aquela vida tranquila. Por isso que eu falo que hoje eu estou com 70 anos e, graças a Deus, sou uma mulher forte. Bebia leite puxado na hora que Direto tirava da fonte. tirar da fonte, né? Então a alimentação nossa, minhas crianças, quando eu casei e fui tendo meus filhos, era criado no mesmo ritmo como eu fui, né? A educação primeiro, estudar, respeitar as pessoas. Por que que hoje tem o benção-avó? Que se Deus quiser, depois a Vini vai falar sobre a parte do benção-avó. Que de manhã cedo levantava, benzia seu corpo para sair, benção mãe, benção avó, e saía para ir para a escola, para trabalhar. Então, eu desde cedo fui uma pessoa que sempre trabalhei, não tinha escolha de serviço. Aí, a cerâmica, que era nosso meio de sobrevivência, e a pesca no rio também. Então, eu fui criada assim, muito feliz. Eu tenho muita saudade de como foi antigamente. E hoje não dá mais de você criar, hoje se pode prender o filho como for, mas não existe mais aquela coisa do domínio. Hoje tem filho que nem fala benção, mamãe, bom dia, sai de qualquer jeito, não está nem aí. E nossa criação, não. Minha criação foi uma... Minha mãe olhava, chegava a visita em casa, mandava fazer café no fogão de lenha, acender fogo e fazer café. Criancinha. Criança todinha. Chegava lá, arrumava tudo na bandeja, levava, nem espiava para a cara de quem estava ali. Porque era a falta de educação. Minha mãe não deixava ninguém ficar bispando quem mais veio e conversava, né? E aí eu criei naquilo, de ser educado, tratar todo mundo bem, né? E meus filhos também, meus netos, tudo, graças a bom Deus, a gente criou nesse ritmo de educação, tratar bem. Então, minha juventude foi maravilhosa. Pegava a canoa, remava, ia tirar barro, pescar, tudo eu fazia. Liberdade mesmo, né? Liberdade, livre, né? Hoje nós vivemos numa prisão, mas eu tenho saudade do meu tempo antigo. Ficam as memórias, né? Ficou umas memórias muito boas, nunca esqueço. Aprendi a benzer, rezar, porque minha avó era uma pessoa de muito, e ela era uma espírita muito forte. Uhum. Parteira, benzedeira, parteira. Então, esse legado da minha avó foi únicas neto dela que ficou com essa incumbência, ficou com essa missão, foi eu. E agradeço a Deus, agradeço muito ela, porque o que eu ajudo as pessoas nas minhas bendições, que eu ajudo e faço café, tenho meu oratório na minha casa, então eu sigo aquilo que ela deixou para mim. Foi o maior legado na minha vida. As festas de santo, as festas religiosas estavam presentes também na vida da senhora desde o início, né? Qual que foi a importância dessas festas e também quais são as principais festas de santo e que a senhora, de alguma forma, tenta manter até hoje, que vocês realizam ali na comunidade de São Benedito? Nós temos a festa de São São Gonçalo, Gonçalo, isso. que é o nosso padroeiro, né? Então, esse para nós, todos os anos, né, meu filho? É sagrado a gente ajudar, seja ou não seja festeiro, mas nós já somos festeiro perpétuo, porque nós ajudamos. A festa sempre foi 3 dias. Nós começamos a ter a parte cultural na sexta-feira, levantamento do mastro, dança do São Gonçalo, que é a reza que eu e o Gico, nosso mestre, tira. Aí vem Flor Ribeirinha, convida outros grupos para participar. Esse é tudo na sexta-feira, né? A gente faz essa parte cultural, levanta mastro, reza e dança o siriri. Tem a sopa benta, no sábado tem rasqueado, no domingo tem começa outras festas com jogo de bola, com esses torneios, tudo, né? Mas assim, essa é a tradição. Aí vem São Pedro, Santo Antônio, a gente ajuda também as festinhas lá. Isso vem de família? Vem de família, é família mesmo. Sempre fizeram? Sempre fizemos. São João ali da Dona Dalvete, que era a avó dela, que morreu há muitos anos, ela continuou fazendo. São Gonçalo é nós comunidade, nós festeiros que faz. São Pedro era para o pescador também ajudar, nós ajudamos a fazer a festa dos pescadores. E a senhora nasceu e viveu numa comunidade que já foi terra indígena, né? Do povo cochiponese, ali da etnia Bororo. Qual que foi a influência, qual é a influência do povo indígena, dessa cultura, nessas festas religiosas também, que houve essa mistura, né? Da cultura indígena também com o catolicismo, que veio depois, com os bandeirantes, que vieram explorar ouro aqui, tirar as riquezas. Ora, era bom, só que antes eu não lembrava bem porque minha avó contava, né?
Em 1718, quando os bandeirantes chegaram lá, que ancoraram, os barcos que ficaram lá na pedreira ali mesmo, São Gonçalo, eles judiavam de nós, dos índios, né? Inclusive, minha avó falou que ele foi morto ali naquela pedreira, porque eles não aceitavam, eles queriam arrancar, tirar tudo quanto era ouro, alavancar toda a barranca, e os índios não queriam deixar, porque eles viviam ali da pesca, viviam por ali para a beira do rio, era a hora das brigas que eles não aceitavam, né? E meu avô, o Tanásio, que era índio, ele foi morto ali. E tinha essa rivalidade, né, dos índios com eles. Mas eles é que faziam a rivalidade. Porque ali era a nossa casa. Ali era todas as malocas dos índios que vivia ali, né? Então, ali não respeitavam. E aí que teve sempre essas brigas, esses conflitos que tinham. E como que essas culturas se misturaram, assim? A senhora vê alguma referência? Vocês começaram a fazer alguma coisa que chegou com essas pessoas? Foi, que depois eles foram vendo que nós era sempre a maioria, que ali era o campo, era a mata, era o lugar dos índios. Então, eles tiveram que adaptar com a gente como o nosso costume de viver ali, né? Todo mundo vivia ali, trabalhava com a isolaria, com a cerâmica, com a pesca, botava rede. O redeiro botava... Era uma ilha muito bonita, São Gonçalo, o Rio Nosso ali. Desse lado de cá, era água, tinha uma parte que era poço. Do lado de lá, era a praia que todo redeiro fazia as malocas de índio deles, as casinhas índios moravam. Meu avô era cargueiro de uma usina que existia do lado de cá. O que os índios chegavam, aqueles mais, os outros bororos que diziam, falavam assim, comadre, dá peixe para eu, dá doce para eu. Minha avó falava, eu não dou para você, dá para você, companheiro quer. Não, me dá o peixe agora, eu escondo. Dava o peixe fritando ali, quente, na gordura, enfiava o espeto, dava ele botar debaixo do sobaco e dizia. Aí outro falava assim, cadê, compadre, eu quero marafa. Aí minha avó falava, marafa só com o compadre do outro lado do rio. Então, nós vamos lá no compadre que nós quer beber. Cortava 2 troncos de bananeira, enfiava um pau de um lado do outro, embarcava e olha, remavam, iam do outro lado, iam na usina, bebia as pingas deles, vinham tonto. Marafa é pinga? É pinga, marafa é pinga. Olha o índio. Aí atravessavam a barca de novo de tronco de bananeira. Então, isso aí minha avó contava muito. Eu era muito pequena, não cheguei muito assim, de ver muita coisa, mas um pouco eu cheguei de conhecer, né? Eu imagino que a senhora viu muita coisa. Vi muita coisa, minha filha, conheci uma, que essa daí morreu cega, encoborcada assim, que ela era do tempo da Revolução. Conheci essa veinha, que morreu cega e curvada a corpo. Tinha mais de não sei quanto, quase 200 anos. Era demais de veinha, demais. Nossa senhora, era curvada, todo mundo tinha medo dela. E eu entrei para ver ela. Falei, eu quero ver. Era curiosa, mocinha, curiosa, pegava a canoa, atravessava escondido de mamãe e ia para lá para ver. Mas eu conheci muita coisa. As usinas a gente conheceu muito, até tinha umas fotos dela. Meu avô foi cargueiro dessa usina. E a senhora conta todas essas histórias, contou essas histórias para os filhos, para os netos, para outras pessoas também? Como que é isso? A senhora gosta de falar esses causos aí? Contar eu caos. gosto, as crianças do grupo ficam apaixonadas, eles sentam, vovó conta mais para nós. Vovó conta mais. Falei, não vai parar a noite inteira, nós nunca vai de contar. Eu já tô aqui, conta mais. A gente tem muita história, minha filha, muita história. Eu vivi uma vida muito... São Gonçalo, ali, vocês não sei se conhecem, o rio Cuiabá era como um trilhinho de carregador, a estrada era lá no meio do rio. A erosão veio acabando, veio a enchente que veio acabando em 74. Nós saímos tudo de lá, porque foi por tudo quanto foi canto, que nós ia para barraca, para o campo, a gente ia. Desbarrancou, teve casa que fundou, nós viemos no Joaquim da Siqueira Caldas, no Poção, que nós ficamos alojados lá, né? A enchente foi acabando com tudo que tinha, estrada, casa, derrubou. Então, a gente sente de ver assim, poxa, melhorou São Gonçalo, hoje tem asfalto, tem luz elétrica, antigamente era essa lamparina e candeia de gordura de peixe, né? Mas a gente vivia apesar da feliz. proximidade com a capital, com a cidade, né? Com a questão urbana, ainda era então, era uma mais coisa mato. afastado, né? Pois é, a estrada era pequenininha, nós não tínhamos charrete. Lá, o único transporte era canoa e charrete. Mas carro não existia, né? Aí eu vinha no porto trazer pote para vender. Talha, pote com meu irmão. Saía de noite, escuro, 1h da manhã. Carregar cerâmica lá de cima até lá embaixo. A gente ia aquele barcadão. Você vê a coragem que eu tinha desde mocinha, com 10, 12 anos. Remava aquele riozão escuro, rodava gente morto, empurrava com remo e tocava o barco para o porto.
Carregava, chegava bem cedo lá no porto para carregar, vendia lá para o José de Assis e o Júlio de Faria, que comprava os potes. Quando tinha dinheiro, pagava em dinheiro. Quando não tinha, nós pegávamos mercadoria de comida para trazer. Mas era assim, nossa vida, minha vida foi assim, sabe? Hoje eu não acho nada difícil mais, porque o Hoje mais tanta difícil já dificuldade, né? está a dificuldade. Hoje que a tá gente- só a bênção. Nossa, só benção. Hoje eu estou colhendo os frutos do que eu fiz. Né? Dona Domingas, e qual que é a história do siriri e do cururu? As danças começaram aqui, elas são de Cuiabá mesmo, vieram de fora? Não, é daqui nosso mesmo. Inclusive, fala assim da siriria que tem, mas os índios que deixaram essa roda do siriri para nós. Então, quando morria um, custava para enterrar, quando enterrava fazia o cortejo, era no ritmo disso aqui, né? Aham. Só que depois a gente foi inovando as coisas como que era para ser, tinha que tocar música, tambori. Antigamente a gente tocava na bruaca. Hoje nós temos o tambori, né, Avni? Mas antigamente era tudo enleado na bruaca, no couro de boi enleado para tocar. Então, esse ritual tudo nosso tem tudo a ver com o nosso povo, dois índios. E aí, assim, eu tenho muitas lembranças de apresentação de escola, né? Dividia. A gente dançava o siriri, né? As meninas. E os meninos apresentavam o cururu. E aí eu queria saber da senhora se hoje em dia já acontece essa mudança, se a senhora vê uma mudança de uma tradição, como a gente vê em outros lugares. A gente anotou aqui com os mascarados em Triunfo, no Pernambuco, que começou a ter participação feminina, né? Como que a senhora enxerga essa mudança em uma tradição? Existe uma possibilidade? Com certeza, tem que ter, né? Porque antes o cururu já era muito machista, ele não gostava que ninguém, mulher, entrasse no cururu. E eu quebrei o patuá dele lá numa festa de São Gonçalo, lá na minha comunidade, né? Porque eu sempre fui muito disposta. Meu tio ensinou nós a cantar cururu e tocar instrumento. Eu toco os instrumentos, né? Uhum. Aí ele falou, teve a festa de santo de São João Batista, lá na Dona Dalvete, que é minha vizinha. Aí nesse dia, mas estava um rodão muito bonito do cururu. Falei, é hoje que eu quebro o patuá e eu vou entrar, vou pedir licença e vou entrar com o meu ganzá e vou tocar, vou cantar a toada, né? Mas estava bonita a roda. Eu cheguei e falei, ei, rapaziada, bati palma. Falei, com licença. Hoje eu quero vou tocar cantar. um pouquinho aqui. Eu vou tocar um pouquinho, se me aceito nessa roda. E aí, deu certo? Abriram a roda assim e falou, você pode. Você entra porque você é a nossa mestra. Porque você foi a única mulher que lutou todos esses anos, né, para que nós preservasse a nossa tradição não morresse. Foi você que ajudou a levantar. Falou para mim, eu até quase chorei na hora lá, sabe? Porque eles falaram assim para mim, então abriram a roda e falou... Reconhecimento, Reconhecimento. Aí ele falou assim, com quem que você quer cantar? Porque eu tinha que cantar aqui, eu cantar, o companheiro meu ajudasse eu, depois eu virava do lado do meu companheiro, aí ele voltava para cá, ele cantava. Aí a roda segue, porque não pode cortar. Uhum. Beleza. Já entrei e pedi licença. Fui lá no altar de São João, pedi licença, benzi meu corpo e entrei. Aí cantei uma toada bonita com meu companheiro. Aí ele virou, aí ele falou, agora eu vou cantar, você vai me ajudar. Falei, bora. Ajudei ele a cantar a toada. Daí que foi um exemplo para todos os outros lugares, porque ninguém aceitava a mulher cantar. Tinha esse preconceito. Eles falavam que não. Mulher era somente no siriri. Uhum. Mas a mulher não participava do cururu. E nesse dia, eles me aceitaram. Depois aí que já começamos assim, né? A mostrar que a mulher também tem poder. Nós temos poder. Isso já era um incômodo para a senhora, né? De não Já não poder. era, Né? eu ficava agoniada, eu batia a palma ao redor, dançava com eles, eles dançavam no meu pé. Quando eu era a rainha da festa, ele fazia aqueles divorteio com a viola, batia a viola, vinha no meu pé, beijava, cantava bebida para mim vir trazer licor, ou pinga, cachaça para eles, eu trazia, né? Falei, pois eu mostro para vocês, um dia vocês vão ver, vocês vão cantar, eu vou cantar com vocês, né? E quando foi nesse dia, eu estava com uma vontade de cantar, falei, hoje eu vou quebrar. E isso abriu caminhos para outras mulheres? Agora tem mais uma mulher por aí que canta também, né? Falei, tem que abrir. E na próxima festa eu vou estar lá cantando, vou abrir a voz. Dona Domingas, a senhora, com 16 anos que a senhora criou um grupo folclórico? Foi, meu filho. Foi 16, com 16 anos. anos. Da onde que surgiu a ideia de criar esse grupo folclórico? Era para manter mesmo essa tradição que a senhora analisava que talvez estivesse se perdendo, morrendo? Sim. E como que foi a criação desse grupo? Foi assim,
Eu comecei primeiro, antes de ter o Flor, foi um grupo só de idosos, pessoas bem de idade. E aí eu falei, gente, nossa tradição tá morta, tá morrendo, não tem mais falar cururu, siriri, acabou, né? E tava feio mesmo, você não via mais falar. Aí um dia eu convidei os pessoal lá, falei, vamos formar um grupo, vamos começar a ensaiar. Aí apareceu pessoas de 30, 40, 50, 80 anos, né? Que já eram músicos. Aí eu falei, vamos fazer tudo da comunidade, tudo dali. Aí começamos. Aí pegou eu, Tio Candi, aí eu fui a primeira. Aí me elegeram a ser a presidente do grupo. Falei, mas eu, mais nova, com essa idade, tanto mais de idade aí que tem para pegar, não, é você que vai correr atrás. Porque nós já estamos velhos, nós não aguenta mais correr, nós não aguenta fazer nada, você sabe falar, Faladeira, sabe né? faladeira, né? Beleza. Eu peguei e encarei mesmo. Chamava o grupo Nova Esperança. Este Nova Esperança surgiu e foi para frente. Começamos bonito, dançamos, até gravamos a novela Ana Raiz é Trovão Pantanal e fui uma atriz da novela lá Ana nessa Raiz é época. Trovão foi gravada aqui em Lá em Chapada, né? Chapada, fiquei 20 dias lá com eles lá. Aí levei o grupo para dançar a festa na fazenda, coisa mais linda que foi, né? E aí deu força, o pessoal, né? Falou, não, mas agora nós temos que firmar mesmo, né? Aí firmamos o pé e toquemos esse barco. Meu filho, quando foi um tempo, foi morrendo um, foi morrendo outro, vai um, vai outro. Falei, Jesus do céu, vai Vai acabar. acabar o grupo. Falei, será que eu também vou, né? Fiquei até com medo, falei, será que eu também vou desse jeito? Como tá indo um ou outro, né? 80 anos, vai indo. Falei, não, não pode, né? Mas falei, Jesus, me ajuda, me firma aqui, porque eu não posso acabar esse grupo, né? E aí foi morrendo, principalmente os tocadores comigo, porque era só mestre bom na viola de coxo, no mocho, no ganzá, né? Mulherada boa para cantar, para dançar, né? E quando assustei, eu já tinha só uns 5 já, né? Falei, e agora, meu Deus? Aí deu uma parada, aí teve que parar. Aí que veio a força das crianças comigo, o Flor Ribeirinha. Começou todo pichotinho, pequenininho, lá no terreiro de casa. No ar claro, que estava bonito, chamei as criançadas. Começamos a ensaiar. No primeiro dia teve umas 8 crianças, segundo dia teve 10, aí segundo dia já foi tendo. Aí os pais já começaram a participar. Aí o Flor Ribeirinha surgiu, dos pequenininhos. Né? Não sei se eu tenho mais tempo para falar, porque estou falando demais, né? Qualquer coisa a gente estende um pouquinho a mais. Mas pode... Aí, né, a criançada... a próxima pergunta é falar justamente da criação do Flor Ribeirinha, né? Pois é. Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso e muita, assim, felicidade, porque pegar umas crianças do nada, assim, nem, né? Aí as crianças já começou com vontade. Aí os pais começaram já a vir participar. Com uma semana, nós já estava com um grupo bem montadinho já, umas 5, 6 músicas. Aí estava lá. E quando Marília, professora Marília da universidade, que até Deus já levou ela, né? Ela chegou lá e falou, Dominguinhas, que grupo mais lindo. Vai ter uma feira lá na universidade e eu quero este grupo. Pelo amor de Deus, vamos arrumar este grupo. Falei, beleza, vocês arrumam carro, arrumamos lanche, arrumamos tudo para levar a criança. Quantas crianças? Nós estávamos com 22 crianças já. E aí não tinha nome do grupo, esse era grupo de Siriri das crianças, grupo de Siriri das crianças. Aí fomos para a universidade. Chegamos lá, mas foi bonito, dançou as crianças, bonito demais, né? Viemos. Fizemos sainha tudo de chitãozinho, né? E levamos. Aí, quando foi um dia, eu falei assim para a criançada, gente, nós não pode ficar assim, só vamos botar um nominho no grupo, né? Amanhã à noite tem ensaio, todo mundo vai chegar aqui com o nome já na ponta da língua para dar para nós batizar o grupo. Aí eu desci no rio para apanhar água. Empurrei a canoa assim, olhei assim do lado, tava um aguapé lindo, umas florzinhas brancas lindas, naquelas folhas verdes lá assim. Falei, peraí. Empurrei a canoa, fui lá, apanhei, botei um bocado do agapé na canoa, vim subir, fui lá numa bacia com água. E veio assim na minha cabeça, dá um nome a esse grupo. Flor Ribeirinha. Flor porque é criançada, e Ribeirinha porque vocês é criança. É da beira do rio. E já fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando chegou de noite, né? Depois que todo dançou bonitinho, eu falei, bom, agora nós vamos dar o nome pro grupo, né? Aí todo mundo deu os nomes, Eu deixei por último. Que já sabia que era Falei, o melhor. Aí a turma falou, e a senhora aí? Falei, espera, deixa todo mundo dar o nome. Tanto o nome A que estratégia, pareceu. né? Estratégia. Falei, agora eu tenho um nome que eu vou dar para vocês. Eu contei a história, fui lá apanhar a bacia com o aguapé e vi, mostrei para eles. Está aqui, ó.
festa. Sabe por quê? Eu escutei, veio na minha cabeça naquela hora lá no Rio, que falou assim, Domingas, dá o nome de Flor Ribeirinha, porque são crianças, são as flores. Ribeirinha, porque vocês são ribeirinha. Ah, na hora, todo mundo. Aplaudiu. E aí eu dei o Pai Nosso, rezamos, batizamos, que as crianças ali, o grupo chamasse Flor Ribeirinha. E daí nós começamos com o pé direito. Que graças a Deus, né, foi crescendo. Aí veio um convite da Ordem dos Advogados, né? Aí foi a primeira apresentação A com primeira nome. pensão de Aconome. Aí eu falei para eles assim, olha, nós vamos assim. Se nós ser vaiado, vocês não vão chorar. Não Já vão estavam chorar. preparados pro Porque pior, eles eram né? uma manteiga para chorar, porque achavam que a escola batia. Caçoavam da gente, ria, né? Olha, como Tinha um tu preconceito, podia... então, de quem meu dançava. filho, quanto que eu levei na porrada, não foi bom. Aí eu peguei, né? Falei para eles assim, vocês não vão chorar. Se não for aplaudido, ainda melhor ainda, né? Nós sai de cabeça seguido. Beleza. Tá bom, vovó, nós não vamos chorar, vamos. E fomos. Quando chegamos lá, que apresentamos, e eu cantava e tocava tamborim, meu Doxio tocava, o Rony Orivelto tocava o ganzá, e tio Candinho na viola de coxa. Mas tiramos um siriri bonito que o povo levantou lá na ordem. Como que aplaudiram? Quando acabou, eles vieram e fecharam nós para abraçar, dar os parabéns. As crianças ficaram emocionadas, eu estava até chorando. Já falei, não vai chorar agora. Aí ficou, olha, mas foi uma apresentação da Ordem dos Advogados, que foi o primeiro pontapé que a gente deu, assim, uma apresentação mais oficial, mais bonita, mais... Aí sim, aí não paramos, a escola veio. Isso lá em 93, 90 e... 91. Acho que foi 91, né? É, 93, perdão. é 93 93. mesmo, é verdade. Daí que começamos. Aí já foi todo mundo já querendo entrar mais criança. Daqui era meu mascotinho, era uma divina no meio da turma, as criançadas. Você já começou nessa Avner fase, já no comeu início, pequeno. Avner? Eu comecei um pouquinho depois, né? Depois, Mas filho. assim, eu sempre estive presente na história do É. Flor Ribeirinha. Minha mãe já Minha fazia filha, parte, com os é. meus tios, né? Os três filhos Eu, comigo. quando entrei, eu era um mascotinho mesmo. Entrei aos 10 anos de idade. E geralmente, depois que o Flor Ribeirinha já passou alguns 5, 6 anos de existência, eram mais adolescentes já, né, Vó? Já Então, tava a idade tudo mínima ali grandinho já. era entre 17 e 18 anos. E eu comecei com 10, então dava essa diferença, né? Mascote mesmo. Eu era um mascotinho, então todo mundo achava bonitinho, né? E a partir disso pega um pouco dessa história da minha avó, né? Dessa questão familiar, dessa questão comunitária, né? E tô até hoje, né? Diante dessa história que permeia todo esse trabalho de 30 anos de Flor Ribeirinha. E no grupo ainda tem pessoas da família de vocês que dançam? Sim. Sim. Tem minha prima Nanda, né? Tem A minha mãe, Tiele. tem todo um envolvimento familiar. Na verdade, a base hoje do Flor Ribeirinha, ela é da família de Dona Domingas, né? Ela nasce de tudo isso que ela colocou enquanto tradição, né? Desde a da avó dela. Então, a nossa primeira memória é a avó Tola, que é a avó de vovó, né? Isso. Minha tataravó. E a partir dela, essas raízes, né? Essa árvore genealógica, ela vai se ramificando para a 5ª geração, que é a minha geração hoje, né? E que dela também faz parte a minha prima Nanda, como dançarina, né? E hoje eu tô um pouco assim, como vovó, né? À frente, né? No contexto da gestão. E interessante, assim, quando vocês falam, né? Dessa questão histórica do Siriri, eu fui até anotando aqui, fazendo um gancho, né? Porque ela é o meu maior objeto de pesquisa, né? Tudo aquilo que a gente desenvolve hoje dentro de um contexto artístico parte de todas essas histórias, dessas vivências, desses causos de vovó. Ela é a maior contadora de história que nós temos, né? E isso é importante para todos os projetos que nós realizamos, que vai da criança ao idoso que nós recebemos no nosso quintal. Então, toda essa história indígena, ela está entrelaçada na cultura da comunidade, ela está entrelaçada no modo de vida ribeirinho, quando vocês perguntam, né, dessas influências, está presente ali na cerâmica, está presente na própria dança do Siriri, está presente na própria dança do cururu. É lógico que com o contexto de colonização, isso vai se diferenciando daquilo que era o viver do Bororo, né, o viver do Cochiponés.
E isso vem o catolicismo, vem a festa de santo, que entrelaça com essa cultura europeia, com aquilo que nós já tínhamos ali numa percepção decolonial, porque nós falamos disso quando a vovó fala do contexto da invasão, né, dos bandeirantes, dessa própria, assim, de certa forma, né, um pouco mais pesado, mas acaba massacrando essa cultura indígena presente. A gente costuma falar do século, né, 1718, né? Cuiabá tem 305 anos, mas é uma percepção colonial, mas ali nós valorizamos aquilo que já estava presente Antes da chegada deles. Então, toda essa influência da cerâmica, da pesca, da dança, da música, parte da nossa valorização de uma cultura dos povos originários. E você, a partir de quando que você começou também a participar dessa administração do grupo e foi também para ajudar a sua avó, né? Hoje, como que você atua dentro do grupo Flor Ribeirinha? Olha, meu processo, minha história dentro do Flor Ribeirinha é muito parecida com a história de vovó também, né? Muita gente fala que eu e vovó somos parecidos e é verdade. É verdade. Antes aqui eu ouvi que é o neto preferido. Não fala isso, não vai dar briga lá no quintal. Acho que eles já devem saber. É meu xodó. Porque assim, é que eu tô com vovó em tudo, né? É uma escolha também, né? Como você fez uma pergunta interessante, né? Sobre a questão do que era e do que é hoje, né? Das mudanças, por N situações, N fatores, o jovem, né? Ele acaba tendo outras influências que o faz escolher outros caminhos, né? Eu falo até o jovem que está presente na nossa própria comunidade, São Gonçalo Beira-Rio. Aquela comunidade que antes só tinha o rio como meio de locomoção, hoje já tem as estradas, né? Já está mais urbanizada, e isso é natural, né? Num processo da sociedade, e São Gonçalo não foi diferente. E eu escolho todos os dias ser Flor Ribeirinha, né? E eu também escolhi essa trajetória que perpassa pelo campo artístico, né? Como dançarino, como mascotinho, como eu iniciei, para hoje assumir um contexto de gestão que foi através das vivências ali dentro, né? Então, o Flor Ribeirinha, para mim, é uma escola. A minha formação humana, a minha formação profissional, até acadêmica, ela está ali. Ela está aqui, com a minha doutora honoris causa, né? Com a minha professora. Esse é o privilégio que eu tenho. E de valorizar esse saber. Então, um dos maiores legados, assim, das coisas mais lindas da minha vida é ter a percepção de que esse conhecimento da tradição, do povo, ele também está sendo reconhecido no conhecimento erudito dentro do campo universitário, quando a vovó é doutora honoris causa. Porque até então, quando eu era acadêmico, dentro da UFMT, eu, às vezes, dava murro em ponta de faca para que esse saber da minha comunidade, do quintal da minha avó, também fosse valorizado lá dentro. À medida que eu era convidado por muitos professores para ministrar aulas de danças tradicionais mato-grossenses para os meus colegas da educação física. Mas até então era algo muito empírico. Era algo muito, assim, solto. Uhum. E aí, no momento que há esse reconhecimento, em um momento em que ela sai da comunidade, numa situação drástica da enchente, né, de 1974, busca a universidade na década de 70, né? Ela já fazia esse conhecimento, ela já promovia esse conhecimento intercultural dentro da universidade quando ela era convidada para falar da cerâmica, para falar do seiri, da cultura lá dentro para os acadêmicos, mas não tinha esse link de reconhecimento. Ou seja, as pessoas só bebiam da fonte. Né? E aí que houve essas provocações, houve todo esse olhar para o trabalho dela e, consequentemente, para os mestres que estão presentes na comunidade de São Gonçalo Beira-Rio, assim como hoje os mestres da cultura popular mato-grossense. Então, assim, essa minha trajetória, ela perpassa por essa luta também, essa resistência, como é a trajetória dela. Porque eu escolhi estar ali e vi que, se nós não olharmos para dentro, se nós também não valorizarmos o nosso saber e o nosso trabalho, ninguém vai valorizar por nós. Então, à medida que o Avner dançarino, neto da Dona Domingas, percebia visitantes, né, produtores culturais, outras pessoas que vinham ali beber da fonte, mas não fortaleciam o nosso trabalho,
Falei, Não opa, tinha esse, nós esse de dentro retorno, né? nós de dentro precisamos buscar essas informações. Nós de dentro precisamos nos profissionalizar para que nós realmente tenhamos solidez no crescimento dentro do âmbito da cadeia produtiva da cultura. E é lógico, alinhando o conhecimento da mescla, porque sem ela nada disso seria possível, a gestão foi acontecendo. O Flor Ribeirinha se torna uma organização social e hoje também abraça todos aqueles que querem aprender mais sobre a nossa cultura. E você sente que nessa questão do reconhecimento, houve uma mudança recentemente das pessoas reconhecerem mais a nossa própria cultura, né? Abraçar ela. Sim, muito. Porque às vezes havia até um sentimento de vergonha da cultura, do linguajar, do vestir, né? Mudou isso? Olha, essa pergunta é uma joia, né? Por quê? Trazendo um pouquinho do que a vovó falou, quando foi a primeira apresentação do Flor Ribeirinha, as crianças estavam com medo, né, de ser vaiadas e tudo mais. É que existe um contexto histórico do preconceito, da discriminação, ribeirinhos, né, sendo marginalizados, e essa cultura não reconhecida como um contexto identitário local. O siriri, o cururu, a festa de santo, o jeito de falar, né? O cuiabanês mais nato que esse que a vovó tem não existe, né? Então, tudo isso era motivo de alguma situação pejorativa dentro do contexto cultural da própria cuiabania, né? Então, aquele momento para hoje já se tem uma transição. Então, Dona Domingas, o Flor Ribeirinha e outros que vêm nesse orgulho de ser cuiabano, o maior legado que se fica não é o de tetracampeão mundial de danças folclóricas, mas é o do sentimento de pertencimento. Então, Flor Ribeirinha, através assim, desse olhar visionário, eu falo que minha avó ela é visionária, porque olha o olhar dela lá atrás, porque ela rompe com duas situações que eu considero importante. Primeiro, o olhar da própria sociedade para com as comunidades ribeirinhas, né? Aquilo que está afastado, que não faz parte da nossa identidade. Ou seja, também fui entender isso depois. A cultura do povo não é considerada cultura, mas sim a cultura que vem de um padrão social lá do século XVI, Europa, França, Alemanha, e isso se perpetuava até os dias mais próximos, né? Isso é uma situação. E a outra é a própria comunidade, por conta desse massacre, né? Por conta dessa situação do preconceito e da discriminação, ela se fechava para aqueles que também queriam aprender essa cultura. Então, assim, você só dançava se você fosse da própria comunidade. No próprio quintal. E ali, quem né? que rompe isso? A visão de Dona Domingas, negativo. Nós temos que acolher as pessoas. Se você chega lá, Ayrton, quero dançar, quero aprender, vem cá, meu filho, pega na sua mão e vamos dançar. Bom, Então, essa forma, né, cuiabana de ser, de agregar aquele que nunca viu um siriri na vida, mas quer vivenciar aquilo e ser picado pelo mosquitinho da cultura popular, Dona Domingas recebe de braços abertos, né? E isso foi o quê? Agregando pessoas. Atingimos outros territórios, saímos da comunidade também para difundir esse saber, né? Então, são duas situações. Romper o preconceito, lutar contra esse preconceito que existia lá fora para com as comunidades tradicionais e também as comunidades tradicionais acolherem. Então, ela teve esse olhar visionário. E, ao mesmo tempo, pensar o quê? Essa tradição de uma forma que ela não é engessada, que vai ao encontro da sua pergunta. Não é algo que não se modifica. Ela se adapta ao momento que nós estamos vivendo. E vovó o tempo inteiro fez isso. Para agregar uma nova geração, para ser... talvez ela não tenha essa percepção assim, metodológica, assim. Mas ela teve uma estratégia de como eu posso chamar a atenção das pessoas para olhar e valorizar essa cultura. É o que reflete o trabalho do Flor Ribeirinha hoje. Peraí, eu quero contar uma história. Eu preciso mostrar para essa juventude que a referência dela no contexto familiar de educação ou de educação popular é importante. E como que eu posso contar isso? Através de um espetáculo. Bença a avó, o respeito, o repasse desses saberes.
artisticamente falando. Talvez ela falando aqui não vai atingir o coração de uma criança, que é importante ter o respeito pelo mais velho. Mas talvez se essa criança assistir um espetáculo e perceber que há esse respeito, ou se ela for no nosso quintal, saber que biologicamente Dona Domingas tem 4 netos, eu e mais 3, mas que mais de 300 pessoas que fazem parte das nossas atividades chegam lá e falam benção, avó, até pessoas que têm mais de 70 anos, que é a idade dela, tomam a benção. Isso significa algo. Isso tem algo através da cultura, que é uma ferramenta de transformação social. Isso que acontece no quintal. Os mais velhos tinham flor de idade e tudo chega. Benção, avó, Deus que abençoe. No sábado, desculpa, Anaída, deixa eu só entender. Não, claro. No sábado que tem o Sementinha, nós temos 250 crianças inscritas. Aí nós atendemos 5 turmas, porque não tem condição de atender todos, né, Avni? Aí nós atendemos. É muita criança. Aí eu tô com a porta fechada, faço o café para me dar para o povo. Esse é meu costume. Se eu não dar aquele café, eu fico triste demais. Faço café e chá. Aí o que eu faço? Quando eu abro a porta, que eu ponho a cara, elas já viram para mim. Todas. Benção, avó. Aí eu faço questão de dar todas as bênçãos na mãozinha deles. Deus que abençoe, minha filha, que faça feliz. Deus que abençoe, Deus que abençoe. Enquanto não dou para mais de 40, 50 crianças, eu não estou bem. Porque já peguei. E eles também. Eles sentem que tem que tomar a benção da avó. Se elas passam por lá, até o jovem, eles passam por lá, não, eles voltam. Que um dia eu falei que ai daquele que chegasse no quintal não tomasse benção. Então, esse já ficou. Então, agora com benção, avó, né, Avni? Já ficou isso aí gravado na mente e no coração de cada um deles. E que também é uma coisa que estava se perdendo isso da benção, né? Sim, com certeza. A gente não vê mais assim a mãozinha junto para Não. receber. E essa bênção, ela traduz, né, o respeito, não somente essa questão religiosa, né? E essa bênção, ela nasce dessa questão familiar, do meu né? coração. A primeira bênção que vovó toma, né? É pra avó dela. E todos esses saberes, isso mesmo. essas e tudo várias... isso tá nesse espetáculo que vocês criaram, ele já foi apresentado? Ele vai ser lançado no aniversário do Flor Ribeirinha no dia 27 de julho e reapresentado no dia 28. E como que foi essa questão também do siriri, do cururu, da apresentação do Flor Ribeirinha, sair do quintal ali da Dona Domingas, das festas de santo e também tomar espaços nos palcos, em grandes festivais dentro e fora do país? Como que foi esse processo e o que isso significa para a cultura mato-grossense? Olha, foi um processo saboroso, mas também doloroso. Isso nasce também dessa percepção visionária da minha avó, nos anos 2000, onde surge o Festival de Siriri. Ela foi a primeira presidente da Federação Mato-Grossense do Siriri. E com isso, com o surgimento do festival, que foi uma forma de visibilizar esses grupos, para além do Flor Ribeirinha, os outros grupos existentes no nosso território mato-grossense, né? E, naturalmente, por se tratar de um festival, de um evento, no contexto artístico, acontece com todos os grupos ali, naturalmente, o processo de espetacularização. Aquilo que nós produzimos no nosso quintal, na nossa comunidade, ele passa por uma roupagem estética, artística, respeitando a tradição e todo o contexto da originalidade do siriri, do cururu, para se apresentar no Festival de Siriri, né? E com isso, é claro que se tem um cuidado. Naquele momento houveram algumas críticas também, né? E aí foi alguns embates até antropológicos nesse sentido. Antropólogos que às vezes faz a sua pesquisa, mas não está na vivência, né? Eu falo dessa forma mesmo, sem medo. E outros que já estão ali na vivência entendem que essa percepção da tradição que ela acompanha o processo. É lógico que foi uma forma de sobrevivência. A espetacularização, ela foi uma forma de sobrevivência. E querendo ou não também, que é uma palavra pesada, mas não deixou de ser um resgate. E como que é para vocês lidar com isso, com essas críticas? Porque é isso, né? Vocês ganharam uma visibilidade, chegam essas críticas. E como que vocês fazem para lidar com críticas tipo de que vocês estão se afastando do regional, da espetacularização? Olha, da originalidade sim, até mesmo, sim. né? Não, naquele momento foi até um baque, né? Foi até um baque por quê? Porque nós que somos parte ali do processo, só nós sabemos e sentimos todo esse contexto histórico que foi colocado pela minha avó, o preconceito e a discriminação.
E à medida que a questão estética, artística, ela chama a atenção das pessoas para entender, né, de outras formas ali, tudo aquilo que nós vivenciávamos na tradição do quintal, por exemplo, faz com que as pessoas promovam uma vivência. A vivência muda a percepção das pessoas. Às vezes, assim, uma oficina, um ensaio, que a pessoa tá ali sentindo aquela energia, aquela viola de coxa, aquelas cantorias, aquele movimento da dança, muda. E o que aproximou isso foi o processo de espetacularização, porque os grupos saíram da comunidade e mostraram o seu trabalho. Só que, se nós ficássemos, naquele momento, o vovó, barrada nessa crítica, vamos dizer assim, não chegaria ao que chegou hoje. Essa valorização. Por que eu estou falando isso? Que quando o Flor Ribeirinha foi campeão pela primeira vez, né, a nível internacional, que gerou uma repercussão, assim, imensa no nosso trabalho, que reverberou não só no Flor Ribeirinha, mas em todo o contexto da cultura popular aqui, eu via nas redes sociais, assim, nossas redes sociais, assim, ela fez organicamente, puf, explodiu. E eu via muito comentários assim, nossa, que orgulho de ser cuiabano, nossa, que orgulho das minhas raízes. Ok, aquilo foi lindo de se ler. Porém, onde estava esse orgulho? Quando o Flor Ribeirinha estava num contexto de se apresentando numa escola, como foi a minha primeira apresentação aos 10 anos de idade, e o grupo Flor Ribeirinha ser vaiado por estudantes. Então, opa, peraí. Precisou de um reconhecimento lá fora para que eu tivesse o orgulho daquilo que é meu? Então, essa é a reflexão que eu fiz, né? Então, o Flor Ribeirinha, através da coragem de vovó, de falar, não, vou convidar um coreógrafo para vir para o Flor Ribeirinha, que até então, na época, foi o Paulo Medina. Paulo Medina super respeitado no cenário da dança. E o Paulo foi muito respeitoso. Eu tinha 12 anos de idade, eu lembro, e ele, para mim, foi a maior referência. Ele não foi um professor direto para mim, mas o meu processo de observação do trabalho dele me ensinou para a vida. O respeito. Primeiro que ele chegava e falava assim, como vocês dançam essa música? Ele não mexia na coreografia. O Paulo falava, olha, a saia é muito rodada, vocês podem levantar mais esse braço, explorar mais esse movimento, sorriso, melhora essa postura. Foi isso. Ele não colocou um plié, um pas de deux, um nada de deux Não proibiu nada do também, clássico faz. dentro do contexto do Siriri, por exemplo. Ele foi respeitoso com esse trabalho. Mas ele trouxe uma linha estética que valorizou toda essa tradição da dança do Siriri, por exemplo. E o que eu percebi? Poxa, quando eu me tornei coreógrafo do Flor Ribeirinha aos 15 anos, o que eu percebi? Por eu fazer parte dessa vivência, eu consigo fazer a leitura dos movimentos básicos do Siriri para um processo pedagógico de ensinar. E, ao mesmo tempo, eu consigo também extrair aquilo que eu vi no trabalho do Paulo, da percepção estética. E aí, isso vai se trabalhando. Então, todo o espetáculo criado pelo Flor Ribeirinha tem pesquisa. Tem responsabilidade de pesquisa. Então, assim, qualquer crítica nesse sentido não nos afeta pelo fato de entender que nós temos esse cuidado, nós temos esse respeito, aquilo que nós aprendemos dos mestres e aquilo que nós queremos mostrar. Não, eu ia perguntar, você falou isso de que vocês romperam e acessaram novos territórios. E aí chegaram novos ritmos, né, que vocês começaram a dançar. Como que funciona essa escolha do que vocês vão dançar? Então, isso foi algo também que não tinha assim, um planejamento diante do que veio, né, para o Flor Ribeirinha. Olha, vamos agora, de repente, apresentar outras danças de outras regiões do nosso país. O que aconteceu conosco? Em 2016, nós fomos para a Coreia do Sul, para a primeira competição. Assim, fomos para uma competição, mas o nosso objetivo sempre foi, em primeiro lugar, divulgar a cultura de Mato Grosso, né? Colocar de igual para igual, vamos dizer assim, em termos de estético, em termos de importância identitária do nosso país, o Siriri. Como é o samba, como é o boi-bumbá, como é aquilo que é mais difundido pela mídia nacional. Então, quando nós fomos para a Coreia, nós fomos com o quadro de danças de Mato Grosso, principalmente o Siriri.
mas sem essa pretensão de falar, olha, vamos ser campeões, vamos brigar para chegar numa final, porque nossa estrutura, em comparação aos demais países, era muito aquém. Porém, fomos surpreendidos e chegamos ao segundo lugar. Nós fomos tão surpreendidos que quando nós classificamos para a final, nós não tínhamos repertório. Porque tudo que a gente tinha na bagagem, né? Já tinha usado todas Sim, as obrigada. cartas. Todas as cartas e até os coringas que estavam lá perto, a gente tinha utilizado. Mas a gente não tinha essa pretensão. Principalmente quando a gente chegou lá e a gente viu o tamanho da estrutura dos grupos estatais. Balé Folclórico Nacional Russo. Balé Folclórico Nacional Turco. Flor Ribeirinha de São Gonçalo Brega, Canal Mato Grosso, né? E mesmo assim a gente, vou ser bem franco, num contexto técnico, né? A gente ainda não tinha todo esse desenvolvimento, toda essa sabedoria ou vivências, né? Referente à limpeza coreográfica, a coisas mais assim, voltados para o palco. Mas a energia, né? Isso nos levou até esse lugar. Aquela dança, força, né? a dança, a alegria, aquilo que realmente, não só no Siriri, mas estar presente nas danças tradicionais brasileiras. Enfim, fomos com o quadro mato-grossense e tivemos esse resultado. Com isso, nós tivemos a chancela para o ano seguinte ir para a Turquia. E aí, em conversa com a Federação Internacional de Danças Folclóricas, né, que é a representação brasileira, uma organização brasileira, falou, olha, Flor Ribeirinha agora não tem a desculpa de falar que só vai para divulgar. Pelo resultado da Coreia, pode ir para brigar mesmo pelo título. E o interessante é apostar na diversidade da cultura brasileira, que isso é um fator que nos diferencia dos outros países. O Brasil é plural. É como se nós fôssemos vários países em um só. Sim, vocês vão do Centro-Oeste. frevo ao boi-bumbá, né? É como exatamente. Então, essa é a joia que nós temos. E aí, com a experiência também do Flor Ribeirinha em outros festivais nacionais, nesse intercâmbio, nessa troca que eu falo que só a cultura popular promove, né? Nós conhecemos gente do Recife, nós conhecemos gente do Nordeste, do Ceará, da Bahia, de todo lugar do Brasil, do Sul, na troca. E virou irmandade. E aí, juntamos a fome com a vontade de comer. Com a necessidade de ir para a Turquia levando mais quadros representativos da cultura brasileira, nós promovemos um intercâmbio um pouco mais sólido com esses mestres, com coreógrafos, com agentes culturais de outros lugares do nosso país, para que nós pudéssemos criar os nossos quadros representativos de outras regiões. E aí, estrategicamente, dentro de uma competição, medindo, né, qual era a força maior do Flor Ribeirinha. Então, hoje, por exemplo, se eu for falar para você, o boi-bumbá, por conta da representação das danças indígenas, que também faz parte da nossa identidade, e o Siriri são os nossos carros-chefes. A gente dança o frevo, dança com mais dificuldade. A gente dança a dança gaúcha, dança com mais dificuldade. Né? Então, no nosso DNA, falo do corpo dançante do Flor Ribeirinha, a gente tem mais facilidade com essas outras. Mas foi assim que veio até nós. Então já foi Argentina, Rússia, Coreia do Sul. Quantos países, dona Domingas? E a senhora vai em todos eles ou fica quieta em casa nessas apresentações? Eu vou, nunca perdi nenhum, né, Avni? Não. Todos eu vou. Tem que ir a presidenta, porque eles falam. Quando ele lê o histórico, né, e fala da presidência, né? Nós tivemos Eslovênia, Bulgária e Croácia, né? Croácia que nós fomos. Em 2022, isso. Aí, lá, quando leram, eu entrei toda de Índia. Mas eu veio aquela vontade de eu me botar de Índia. Até falei para os meninos. Hoje, todos vão pintados de Índia. Já tinha os índios que, né, hoje iam dançar. Aí, quando o Michel me pintou, me arrumou toda da saia indígena. Botei uma tiara cocal bem indígena. Me pintada todinho. Quando os músicos viram, falou, não, vovó, nós vamos fazer igualzinho a senhora, né? Falei, então é pra já e vamos fazer com a pressa, porque daqui a pouco nós temos palco, né? E aí todos acharam que tinha que pintar igual eu fiz, né? Mas aquilo ali foi uma força que veio em mim e pediu que eu tinha que entrar. E nesse dia foi o dia da nossa vitória, né? Eu entrei. Primeiro eu fiz minhas orações, chamei todo mundo, fizemos a nossa oração e subimos no palco. Quando o povo viu, falou, meu Deus do céu. E eu falei, poxa, nós era tão pouco, né? Achei que quando subimos no palco, o povo já começaram a vibrar.
Antes de eu subir, foi assim. Esse daí foi, que onde foi o palco de pedra. Ah, tá. Foi em Plovdiv, É, na Bulgária. na Bulgária. Pois é. É como se fosse o Coliseu. Aham. Então, assim, um cenário muito bonito. Lindo demais, muito lindo, né? Quando eu entrei, eu fui a última a entrar. Os músicos entraram, já posicionou, né? Aí a minha amiga falou, agora a senhora entra, vovó. Aí o grupo já estava todo posicionado, mas se ninguém vê, né? Assim, a plateia, acho que bancada E a ninguém vê. entrada dos dançarinos era pelo público. Pelo Então, público. eles eram surpreendidos, Surpreendido. assim, né? Quando eu entrei no palco, que eles viram, né? Que eu chamaram, que fala os cerimoniais, né? Que começaram a ler o meu histórico. Aí esse amigo aí já falou, agora entra, vovó. Quando eu entrei, o público levantou. Aquilo ali foi emocionante demais para mim. Eu entrei, eles começaram a aplaudir, levantaram e tiraram 2 bandeiras do Brasil na arquibancada. Aí eles mandaram eu ir até a frente do povo lá. Aí levantei e agradeci ele. Mas aí que o povo... Aquele dia eu chorei, porque eu fiquei emocionada. Só aquele dia? Há muitos dias eu chorava. É porque, assim, isso que ela tá falando Como é por bonito, conta né? de que o histórico, né, é falado, né? falado. E sempre é reverenciado essa trajetória dela dentro desses eventos que nós vamos. Então, sempre fala, né? A fundação, a comunidade de onde nós viemos, né? A cidade, o nosso estado e, lógico, Pois é. o Mas foi muito nosso lindo. país. E com toda essa história, essa vivência, foram mais de 20 países. Mais de 20 países. Foi. Pra gente finalizar o assunto Flor Ribeirinha, eu queria que vocês falassem pra gente como que é a questão do financiamento, né? Como que o grupo consegue recursos, tem apoio do governo do estado, de município, governo federal, e também quais são os projetos futuros, já tem algum festival, alguma competição já à vista aí pra esse ano? Maravilha. Bom, hoje, graças a Deus, assim, a gente tem desenvolvido um trabalho que vem com toda essa aprendizagem, com muita luta, muita dificuldade, né? Só que nós também não ficamos amparados na dificuldade, né? A gente sabe que ela existe e ela está a todo momento presente na vida das pessoas e principalmente na nossa, né, Vó? A senhora sabe disso. Difícil. Mas o que acontece? Então, nós temos sonhos. E esses sonhos viram projetos, esses sonhos viram um contexto organizacional, né? Então, hoje o Flor Ribeirinha ele tem 2 vieses de atuação, como organização social, né, do terceiro setor, uma associação cultural, e o grupo artístico, né, o grupo folclórico, de certa forma, uma empresa cultural hoje que realiza shows e atividades relacionadas à divulgação. Então, como organização social, o Flor Ribeirinha tem seus projetos de continuidade. Entre eles, são os projetos sociais lá no Quintal de Vovó, nosso ponto de cultura, né? O Flor Ribeirinha é reconhecido pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura. Recentemente, esteve entre os 4 pontos de cultura aprovados no Ministério da Cultura de Mato Grosso. E nós realizamos as ações de continuidades. O Sementinha Ribeirinha, um projeto direcionado para o público infantil. Flor da Idade, para o público da melhor idade. Percurso Histórico de São Gonçalo para estudantes, né, que nós recebemos estudantes ao longo do ano para que conheçam a história da nossa comunidade, conheçam a história do nosso quintal e de outros protagonistas da cultura local. Floração, onde nós levamos apresentações para as instituições filantrópicas e eventos beneficentes. Então, são ações de continuidade que elas se amparam como? Diante dos patrocínios que nós temos das empresas mantenedoras, né? Hoje nós temos 9 empresas que apoiam Flor Ribeirinha de uma forma continuada. Ano a ano nós vamos mostrando os resultados para que esse apoio perpetue, né? Renove-se essas contratações, essas parcerias, né? E sempre nós também temos uma devolutiva para essas empresas, seja com ações na própria empresa, seja divulgando o nome em várias outras ações, né? Outras formas também são os editais que surgem, né, na esfera estadual, federal ou municipal. Exemplos, a Paulo Gustavo, exemplos, Aldir Blanc, né? E o Flor Ribeirinha, para além desse contexto artístico como grupo, né, ele também ajuda a fomentar outros grupos e também a nossa comunidade. Então, por exemplo,
Uma dificuldade que a gente sabe é que às vezes o edital está posto, mas as pessoas têm dificuldade de se inscrever, ou do próprio entendimento do edital. Né? Questão Então, burocrática ali, né? pra isso, fazer exatamente. Então, por exemplo, na Aldir Blanc, nós fizemos... Primeiro eu fiz uma provocação na universidade, né? Foi uma coisa divina que aconteceu. Por quê? Eu estava participando de uma mesa, representando São Gonçalo Beira-Rio, só antropólogos também, e tem um documentário da minha avó, um documentário sobre a comunidade, e tem uma fala de vovó novinha, com uns 20 anos, falando assim, olha, do jeitinho dela, são pesquisas e mais pesquisas, mas esse pessoal vem aqui e não leva uma cerâmica de R$1. Então, assim... Era só sugar, né? Então, imagine a cena, né? Eu ali, só pesquisadores, né? Tinha até professores meus ali. Aí eu, ô Senhor, me abençoa, né? O que eu vou falar? Até respirei fundo. Mas aí veio a luz. Por quê? Vão lá, produzem suas pesquisas, têm as suas titulações de mestrado, doutorado, publicam seus livros, só que não retorna para a comunidade. Não apresenta para a comunidade aquilo que foi produzido. E aí eu fiz a provocação naquele momento. Falei, olha, por exemplo, agora, está aberto os editais, o edital de mestres da cultura popular. Aí se eu for no São Gonçalo, como? Essas pessoas têm uma história como trabalhadores da cultura, mas não têm um portfólio, não sabem como se inscrever. E aí nessa provocação foram grupos de pesquisas da universidade ajudar nesse mutirão. Tivemos 7 mestres só de São Gonçalo Beira-Rio aprovados. Ou seja, um exemplo, seu Bagi, de 90 anos, cururueiro, fazedor de viola de coxo, teve um reconhecimento financeiro e uma titulação de mestre. 90 anos. Ao tempo. Né? E às vezes existe a oportunidade, mas esse mecanismo. Então, outros projetos que o Flor Ribeirinha realiza, que nós realizamos recentemente, São Gonçalo Sustentável, porque existem outras instituições. As ceramistas, né? Associação das Ceramistas, Associação dos Pescadores. Hoje existe um coletivo, né, de peixarias ali, que precisam se organizar, se institucionalizar, porque senão pode acontecer a dificuldade que acontece com a cerâmica hoje. A cerâmica foi o meio de sobrevivência. Hoje são as peixarias, né, economicamente falando. Mas se não houver uma organização da comunidade para com esse contexto, daqui a pouco pode passar dificuldade também. Então, assim, o Flor Ribeirinha, ele sobrevive com essas estratégias referente à articulação com algumas empresas, aos editais e referente ao governo do estado, assim, não só o Flor Ribeirinha, mas hoje a cultura como um todo tem sido fomentada de uma forma firme, forte, pelos editais, que não são só editais que são do recurso, né, do governo federal pela Aldir Blanc ou pela Paulo Gustavo, existem recursos próprios do governo, né, e essas representações internacionais do Flor Ribeirinha, uma vez ao ano, nós também temos o apoio do governo. Isso não é também desde sempre, né, tem um reconhecimento de algum tempo para cá, por conta dessas conquistas, por conta dessa luta, por conta dessa história de 30 anos. Não é só pelo fato de achar o Flor Ribeirinha bonitinho, não, é pela história, pelo trabalho. Né? E de projetos futuros, tem algum festival, alguma competição? Temos sim. O mais próximo deles, né, é o lançamento do nosso novo espetáculo, Bem Savó, que vai ser realizado lá no nosso quintal. Serão 2 sessões gratuitas, né? Então, quando for lançado o ingresso nas nossas redes sociais, né? @Flor Ribeirinha, não perca tempo. A gente acredita que vai esgotar muito rápido, porque nós estamos há um bom tempo já na produção desse espetáculo e existe essa ansiedade, né? Então, 27 e 28 de julho deste ano, que é uma data também que o Flor Ribeirinha celebra mais um ano de vida. Depois disso, nós temos não só o Flor Ribeirinha, mas todos os grupos de Siriri vão participar do festival, né, de Siriri de Mato Grosso, nos dias 23, 24 e 25 de agosto. E um dia antes disso, tem o lançamento do livro, né, da história de vida de vovó, que os autores sou eu, né, e a professora Tereza Marta, historiadora, que é Dona Domingas, a voz e o gesto da mestra do Siriri, né, que é um livro que a gente vai trazer um pouquinho dessa história dela como benzedeira, como dançarina, como tocadora de mocho, como essas várias mulheres que ela representa até chegar nesse ofício, né, de ensinar a nossa cultura popular. E em setembro, dia 5, nós embarcamos novamente para a Rússia. Nós vamos para Moscou, para um evento chamado Festival Anel de Ouro, onde nós vamos representando as Américas, são 5 países, a convite do Ministério da Cultura da Rússia.
Ótimo. Infelizmente, a gente tem que encerrar a nossa conversa, mas tinha muito assunto, muita conversa, né, dona E Domingas? com certeza, né? Mas eu gostaria que a gente encerrasse com a senhora falando qual que é a importância, se a senhora conseguisse resumir uma frase, assim, a importância da Flor Ribeirinha, tanto para a vida da senhora, da sua família, da comunidade, mas para a cultura popular cuiabana, mato-grossense. A flor, como a gente já disse, né? É o espelho. A Flor Ribeirinha foi um dos grupos que mais lutou para a preservação da cultura. Eu tenho orgulho de ser essa cuiabana, que levei tantas surras lá atrás e hoje eu posso falar assim: obrigado, Senhor, por tudo que eu já passei e hoje eu sou uma grande vitoriosa. E hoje eu deixo até assim o meu bastão para meus netos. Esse legado para eles, porque eu sei que já fiz dentro desses 50 anos, né? Eu sei que o dia que Deus me chamar, eu sei que meus netos, principalmente ele, vai dar continuidade, sim. Eu tenho fé que nunca nossa cultura vai morrer e nunca o flor vai se acabar. Porque eu sei que eu estou deixando em boas mãos. Todo esse legado vai ser lembrado, né, dona Vai Domingas? ser lembrado. Tenho certeza que quando o povo cuiabano ver isso, eles vão falar. Ela foi, mas ela deixou a semente, o fruto, bem semeado, porque eu sei que meus netos, esse, principalmente esse aqui, vai dar continuidade para mim. Com certeza. Porque lá atrás, eu sofri muito para chegar até aqui. Muitos falam assim, o velho ditado, vê só as pingas que bebe, vê os tombos que Os leva. tombos ninguém vê, né, dona Mas ninguém Domingas? vê. Só que eu tenho esse orgulho de falar. O Flor Ribeirinha foi um dos filhos que eu pari de dentro de mim. Foi o que eu apostei muito na vida. Deixei tudo que era minhas coisas, meu trabalho, para me manter e lutar pelo meu grupo. Carreguei várias trouxas de tecido na cabeça, andando de a pé de Cochipó a São Gonçalo, Beira Rio. Sem ônibus, sem carro, sem nada. Eu vinha e ia para São Gonçalo. Essas histórias, para mim, estão dentro do meu coração, na minha cabeça. É uma história de vida. E hoje ajudei a formar muitas pessoas, antropólogos, doutores, esta velha aqui. Formou muitos filhos aí, que estão formados, chegam, me agradecem, me chamam, vó, mãe, você é muito querida, te amo. Isso é gratificante. Não há dinheiro que pague, né? Eu fiz com amor. Então, eu sei que eu tenho muitas sementes paramadas por aí, muitos frutos bons, graças ao bom Deus, né? E hoje eu tenho minha família, quinta geração, e tenho minha família que sempre me ajudou, me deu apoio, e peço muito a Deus, para Deus dar muita saúde, força, muita energia para meus filhos, meus netos, que dá essa continuidade, porque eu sei que, né? Então eu deixo essa fala para todo o nosso povo cuiabano, mato-grossense. Sou essa mãe, essa avó, privilegiada por Deus, por ter me dado meus 70 anos de vida, 50 anos de vida cultural e 30 anos de Flor Ribeirinha. Sou essa mãe realizada e agradecida por Deus. Dona Domingas, muito obrigado, viu? Tá difícil até Amém. terminar, né, Bruna? Antes disso, a gente falou, será que vai emocionar? Eu acho que Emocionou. muito. Dona Domingas, muito obrigado Eu que por senhora agradeço, ter meu vindo filho, aqui, tá? viu? Benção. Deus que te abençoa, meu filho, que faça feliz. Amém. Que Deus dá muita saúde, felicidade, muita Amém. boa sorte, dá toda a sorte na sua trajetória, do seu trabalho, da sua vida. Amém. Amém. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Tá? Desculpa aí, tá? Imagina. Desculpa. Abner, muito obrigado por ter participado do nosso episódio de hoje. Prazer ter vocês aqui. Obrigado por ter trazido também a sua avó. E em outra oportunidade a gente com certeza vai falar. Se Quando Deus tiver quiser. novidades do Flor Ribeirinha, pode mandar que a gente vai divulgar no Olhar Conceito. Obrigado. Isso. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Bruna. Que honra estar aqui no Pode Olhar. É isso, né? É Vovó verdade. tá aqui Agradeço. Tem muito o pra- que falar, né? pra que quem ela realmente, né? Quem ela realmente é e aqui tudo aquilo que ela representa na nossa história. Eu tenho um privilégio enorme, né? De ter Meu minha filho. ídola Eu do que meu tenho o lado, prazer de né? ter Acordo, você, vou né? lá pro quintal, mato saudade. Então, É. isso para mim realmente é um grande privilégio, né? Um grande presente de Deus na minha vida.
E só agradecer por estar aqui com vocês, agradecer todo o povo cuiabano, mato-grossense, né, que ama a nossa cultura, que acompanha o Flor Ribeirinha, que acompanha também os outros grupos de Siriri, Cururu, tudo aquilo que representa a nossa identidade. Só agradecer vocês por tudo e dizer que muita coisa boa está por vir e contem sempre com a gente. Ótimo. Bruna, muito obrigado. Espero que esteja feliz de ter participado, né? Ficou um pouco nervosa no início, Não, foi incrível. antes. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, né? É um privilégio, realmente, ouvir a Dona Domingas falar, ouvir ela contar esses causos que só o cuiabano sabe contar. Sim. Foi uma satisfação para mim. Ótimo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode acompanhar a repercussão dessa entrevista no www.olhardireto.com.br. Se quer saber também mais informações dos bastidores, segue as nossas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. E, para finalizar, deixo o convite para você seguir a nossa página aqui no YouTube, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário. Vamos bombar esse vídeo, né, Dona Domingas? Se Deus quiser, né? Isso aí. E eu fico por aqui, eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Para finalizar, Dona Domingas, a gente combinou. Eu quero que a senhora termine, então, cantando uma música. Pode ser uma música de festa de santo ou de alguma apresentação. Só pra gente saber um pouquinho aí. Quem não conhece ainda, acho difícil. Mas pra quem não sabe ainda, conhecer um pouquinho, um trechinho de uma música pra gente encerrar de forma mais linda do que foi esse episódio. Então, essa música eu fiz a letra e a melodia, porque chama assim, A Terra do Meu Coração, que é um título que eu dei pro meu São Gonçalo. Fala assim: São Gonçalo, terra do meu coração. Essa terra tem belezas, é rica em tradições. Aqui se contava história de mãe d'água e minhocão. É por isso que me orgulho de morar neste rincão. Mas é por isso que me orgulho de morar nesse rincão. Quem mora em São Gonçalo desfruta de coisas boas. Tem jogo de futebol e tem corrida de canoa. Tem peixe, tem pirão, que nunca se a gente enjoa. Quem falar bem do lugar só pode ser gente boa. E quem falar bem do lugar só pode ser gente boa. Com amor e esperança, eu aqui sempre vivi, relembrando rasqueados, cururu e siriri. A festa de São Gonçalo, que é uma tradição. São Gonçalo, você mora dentro do meu coração. Mas São Gonçalo, você mora dentro do meu coração. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Eu quero agradecer essa equipe linda e maravilhosa de vocês. Você viu? Que Todo tem mundo aqui. todos vocês são maravilhosos, são muito profissional, fantástico. Não tem palavra para agradecer. Muito obrigada, A gente que agradece criançada, a viu? senhora, viu? Todos, obrigada a Que vocês, prazer. tá? Vamos Agora tirar uma foto? eu quero Vamos. e quero que vocês a gente faz um linkzinho no nosso lançamento do nosso Pode deixar.